Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da correria que tá aqui. Eu tenho que repor alguns doces, fazer algumas coisas. E eu já dei uma olhadinha lá no iFood e eles colocaram alguns copos da felicidade com promoção. Então, resumindo, vou fazer mais recheio, vou fazer mais brownie e tem mais alguns doces que eu preciso realmente já repor. Tá passando uma moto. Então, eu já preciso repor esses doces. Então, eu já vou começar aqui com o recheio de ninho. Em seguida, eu vou pegar o recheio de chocolate, que é o que eu preciso fazer mais quantidade. Então, eu vou fazer ninho, chocolate. E tem ali anotadinho mais as coisinhas que eu preciso fazer. Tem que fazer beijinho também. Tenho que fazer algumas massas de bolo, mas as massas eu não vou fazer agora. Vou focar nos recheios que eles demoram um pouquinho mais pra ficar frio. Então, vamos lá pra esse dia? Então, eu já comecei aqui, coloquei 2 latas de leite condensado e vou colocar também 2 cremes de leite e coloquei 8 colheres de ninho. Vou colocar uma de manteiga também, mexer tudo e levar pro fogo pra fazer o recheio de ninho, né? Pra colocar nos copos. O sol, ele já tá indo embora, ó, tá bem pouquinho. Daqui a pouco começa a escurecer. E eu já fiz algumas coisas aqui que eu tinha anotado. Eu fui no mercado, comprei morango, comprei uva e algumas coisas que eu precisava. E também agora eu fiz o recheio de ninho. E eu também fiz o recheio de chocolate, que eles estão aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro a bagunça que tá aqui. Ó, o de chocolate e o de ninho. E esse dali, essa bacia, eu utilizo pra fazer... eu faço o brigadeiro, o ninho, e eu coloco aqui pra moldar, pra ficar certinho, tá vendo? O formato dela dá certinho pro formatinho dos brigadeiros, dos ninhos. Aí eu deixo na geladeira, depois de pronto. Deixa ela aqui de ladinho. A minha bagunça tá ali, eu deixei a manteiga aberta porque eu tô fazendo mais, vou fazer mais alguns recheios que tá ali. A louça já tá desse tamanho, a bagunça de chocolate. Mas enfim, até que tá tudo organizado, tô conseguindo me organizar bem, tá vendo? Ainda vou fazer o de prestígio, vou fazer o de beijinho e eu pretendo fazer brownie e pudim ainda hoje. É que eu quero fazer os dois logo em seguida pra poder utilizar o forno, mas eu vou fazer esses 2 primeiros recheios por causa que senão fica muito quente. O meu forno, ele tem essa abertura aqui em cima, ó, que sai o ar, porque não tem pra onde correr o ar, então ele vem aqui pra fora. E fica na barriga, então eu não gosto. Eu vou fazer primeiro os recheios, depois eu faço o brownie e o pudim. Na geladeira eu tenho bastante coisa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ali atrás eu ainda tenho pão de mel, só que ali eu só tenho de doce de leite. Aqui eu tenho 2 copos da felicidade, ó, tem um de ninho com Nutella e esse choconinho. Tem um bolo de pote, tenho uma tortinha de limão, não, uma tortinha banoffee. E eu fiz 2 espetinhos de morango, ó, porque eu peguei morango no mercado. Aqui eu tenho brigadeiro, tenho brownie aqui atrás escondidinho. Ainda tenho um pão de mel de prestígio aqui. Tenho mais frutas que eu lavei, comprei no mercado, ó. Morango, as uvas aqui, tem mais uva lavadinha ali na pia. Então é isso, eu tenho bastante coisa pra fazer ainda. Eu tenho que mexer no computador, tenho que soltar vídeo hoje. Eu tenho muita coisa pra editar, muita coisa pra postar. Também os doces que eu tenho pronta entrega eu também já divulguei nas minhas redes. Também tenho encomenda pra sábado. Tenho que organizar essa baguncinha. E é isso, tenho roupa no varal, tenho que tirar roupa do varal. A casa eu dei uma geral ontem à noite eu peguei, cheguei, eu tive consulta de tarde. Quando eu cheguei, já cheguei arrumando casa, lavando roupa, deixando tudo no varal. Fui dormir quase 2 da manhã, mas organizei tudo pra hoje. Olha a bagunça que já tá essa bancada. Acabei de bater um bolo que vai ser de 2 quilos pra encomenda que eu tenho pra sábado, ó, tá aqui certinho a encomenda. Eu tenho mais algumas coisas pra fazer. A minha loucinha tá aumentando. A minha massa de bolo está aqui, ó, acabei de colocar, mas eu vou fazer brownie, vou fazer bastante coisa pra colocar de uma vez já no forno. Então, por enquanto, a bagunça é essa, vou organizar aqui, vou bater o brownie, já utilizar essa mesma bacia aqui, pra não ter que lavar a louça e fazer tudo de novo. Se já tá aqui, já aproveito essa mesmo. Eu tô fazendo pudim agora, porque meus pudins eu vendi todos, aí eu tô sem nenhum. Olha que calda linda. Essa calda, ela tá bem grossinha e ela tá bem brilhosa, ó. Tá bem bonita. Eu fiz ela, acho que foi anteontem, e eu já deixei na geladeira, por isso que ela tá bem firme, né? Ela não tá líquida, porque se eu tivesse feito agora, ela ia tá muito líquida e eu ia ter que esperar esfriar um pouquinho. Então eu deixei pra fazer... Eu fiz antes, né, pra poder apanhar o pudim, ó. Pode ver que ela tá bem grossinha. Tá bem bonita. Aí ela fica mais firme se você faz um dia antes, 2 dias antes. Aí aqui a bagunça tá só aumentando. Olha o tamanho dessa louça, meu Deus. E aqui eu coloquei já o brownie. E também tem um bolo de 2 quilos, no caso, que eu vou montar ainda, né, lá atrás. Eu deixei ele bem no fundinho, por causa que essa forma, ela tampa quase meu forno inteiro. Olha o tamanho. Ela tampa bastante. E a forma que eu faço o brownie, né, eu tenho uma maior que essa, mas pros brownies eu gosto de utilizar ela mesmo. Não vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, porque eu acabei de colocar o bolo. Aí possa ser que mexa na estrutura dele ali, por ter colocado agora, né.
Aqui pros pudim eu já fiz a massa dele, que é essa daqui, e eu vou preencher. Essa quantidade aqui vai dar pra exatamente essas 4 unidades. Ali eu vou ver se eu ainda faço uma torta pequena, eu deixei essa forminha pequenininha, mas eu tô na dúvida se eu faço ou não. Vou pensar direitinho. Aqui é onde eu vou assar os pudins, né? Vou colocar aqui e depois eu vou mandar lá pro forno. E aquela barra de chocolate branco, eu tenho que fazer um recheio pro bolo de sábado. Esse bolo de sábado aqui, ele é com recheio de chocolate branco. Aqui não tem muito segredo, viu, gente? É só colocar mesmo a massa aqui dentro. Como a calda ela tá bem firme, ela não vai mexer na estrutura aqui, não vai misturar, porque a calda tá bem firme. Então, massa e a calda fica separadinho, bonitinho. Eu gosto sempre de usar uma peneirinha pra colocar aqui dentro. E é bem simples, eu só faço dessa forma aqui. Deixa eu ligar a balança, né? Que sem a balança ligada não dá. Senão eu não consigo pesar, né? Assim fica difícil. Prontinho. E aqui acho que assim fica melhor pra vocês verem. Deixa eu ver se meu braço vai ficar na frente. Peraí. Ó, assim. E aqui eu vou colocar aproximadamente 110 gramas, mais ou menos. E eu sempre gosto de deixar bem no meio, ó. Vou colocando e a balança tá ali enchendo, ó. Aumentando, né, no caso. Deixa eu ver. Prontinho, deu 108, 111. Pronto, parei. E agora a gente vai pro próximo. Se sobrar um pouquinho da massa, aí sim eu distribuo entre os 4. Mas normalmente dá exato, sabe, essa quantidade, colocando 100, 110 pra cada. A mesma coisa a gente vai fazendo os outros. Bem simples, tá vendo? É só encher. Os pudins, eles estão tendo uma saída até que bacana. Eu tô vendendo mais ou menos de 4 a 8 por semana, vai depender mesmo da semana. Quando é semana de pagamento, que nem essa, aí é um pouquinho mais fácil de sair todos os doces, na verdade. Tem uma saída um pouco maior, tanto no iFood quanto aqui pelo meu WhatsApp. Peraí, pra mim não errar. Opa. Só mais um pouquinho. Prontinho, já tá com 109. Deixa aqui do ladinho. E depois dessas forminhas, eu gosto de colocar a tampinha dela. Não pressiona 100%, mas coloca em cima pra assar mais rápido. 30 minutinhos no forno ele assa. Vou deixar o pudim em cima do fogão, porque dentro do meu forno tem o brownie e eu também tenho a massa assando, porém eu tô sem espaço pra colocar ele. Eu tenho que colocar o pudim mais perto possível ali do fogo. Então eu vou tirar o brownie, quando eu tirar eu coloco o pudim. Por enquanto que tá assando, eu vou fazer o quê? Organizar essa bagunça que eu já tô agoniada. Tem umas roupas pra dobrar ali também. Mas eu vou começar pela louça porque eu elimino e eu tenho que fazer recheio. Eu ainda tenho 2 recheios pra fazer. Eu tenho que fazer, na verdade, 3, porque eu tenho o recheio do bolo. Tenho o recheio do bolo, tenho o prestígio que eu preciso fazer, e também tenho que fazer beijinho. E tenho que também, acho que fazer ninho, porque o ninho eu fiz 5 coxinhas de morango hoje, que saiu no pedido. E acabou indo o meu ninho quase todo. Então, se eu tiver encomenda de docinhos, de brigadeiro, amanhã, ou de coxinha de morango, não tenho ninho. Eu tenho só uma quantidade pequena. Acho que dá pra fazer 1 ou 2 coxinhas. Então, bora lá arrumar essa bagunça aqui, organizar. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, se você assistiu até aqui, você já sabe o que fazer. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Gente, não estranha, esse vídeo era antes de eu comprar minha máquina e antes de comprar a máquina mexedora também, tá bom? Mas tem bastante conteúdo, então não quis apagar ele daqui. Acabou de sair um pedido no iFood. Aí saiu um copo da felicidade e saiu também 2 pães de mel. Então, como eu tô sem o copo da felicidade nenhum com Nutella, eu vou fazer mais um aqui rapidinho, pra mim deixar, porque eu tô com o iFood ligado ainda. Então, não vou repor amanhã não, vou deixar pra repor agora, porque se sair pedido, então eu tenho pra poder vender, né? Não tem que fazer na correria. E aqui é bem simples, eu começo com o ninho, vou fazer uma camadinha embaixo de ninho. Deixa eu pôr a câmera mais pro lado pra ficar mais fácil. Direito assim, que assim vocês conseguem ver melhor. Então aqui eu vou começar com uma camadinha de ninho. Ele tá um pouquinho duro, acho que eu vou pôr no micro-ondas um pouquinho. Prontinho. Vou colocar a Nutella também, porque a Nutella eu deixo na geladeira, ela fica bem durinha, tá vendo? Então vai dar trabalho tirar ela daqui. Vou deixar no micro-ondas por enquanto que eu vou enchendo o copo de ninho. Agora ele vai sair com mais facilidade, ó, bem mais prático. E não muda a textura do brigadeiro, do doce no caso. Pode ser o chocolate, pode ser o ninho, não muda a textura. Prontinho. Coloquei essa camadinha, ó.
Aí agora eu vou colocar os brownies. Esses brownies que eu utilizo, normalmente os ladinhos, os brownies recheados, eu deixo mais pra fazer os copos mesmo, pra não desperdiçar. Aí aqui eu vou quebrando eles aqui dentro. Bem simples, ó. Já vou tirar o doce do micro-ondas. Mas, ó, vou cortando os pedacinhos. Vou jogando, fica uma delícia. O brownie, ele combina demais com esses recheios. Quando tem morango também, nossa, fica uma delícia. Eu faço esse mesmo modelinho de copo da felicidade, só que eu faço chocolate, ninho, brownie e morango. Nossa, fica uma delícia com morango. Prontinho, achei que tem bastante brownie já. Tirar um pouquinho que ficou muito. Aí eu vou colocar mais uma camadinha de ninho. Deixar o brownie aqui que eu não vou usar. Ó a Nutella, como fica bem molinha quando a gente leva pro micro-ondas um pouquinho, tá vendo? Fica bem mais fácil de trabalhar com ela. Aí aqui eu vou fazer outra camadinha de ninho. Ó, só fazer assim. Tá vendo? Bem simples. Prontinho. Só arrumar aqui. Tenta deixar bem bonitinho, ó. Porque quando a pessoa olhar, ela vê na lateral que tá bem bacana. Aí agora a gente vai colocar a Nutella. Tá vendo como ela ficou molinha? Ó, fica bem mais fácil de aplicar. Ó, fica bem bonito, tá vendo? Fica a divisão certinha, certinha. Peraí que eu já vou chegar perto da câmera pra mostrar pra vocês. Aí aqui dentro eu também coloco bastante Nutella. E eu sempre gosto de colocar com saquinho de confeitar, porque fica bem bonitinho as divisórias. Aí dá pro cliente ver bem bonitinho o doce, né? Pronto, coloquei bastante Nutella. Vou deixar a Nutella aqui de lado. Olha que bacana, deixa eu pegar perto da câmera. Aqui, pronto. Olha que bacana. E agora vamos continuar. Aqui eu vou colocar uma camada de chantininho. Eu faço o chantininho com o ninho mesmo. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Normalmente eu coloco com uma manga de confeitar, mas aqui, como é só um copo só que eu vou fazer, eu não vou utilizar não a manga, porque aí sujaria sem necessidade. Ó, prontinho. Aí aqui eu vou encher até fazer uma camada bem bacana. E vou arrumando bem bonitinho, ó, pra ficar separadinho. E esse chantininho é que eu bati ele agora, mas ele fica bem durinho, ele fica bem firme, bem aerado. Aí fica uma delícia. E combina demais, porque o copo da felicidade com esse chantininho não fica tão doce. Só mais um pouquinho. Aparentemente ele parece estar bem líquido, né? Mas quando ele estiver na geladeira um pouquinho, ele não fica assim, não. Até se eu deixar aqui um pouquinho, ele fica bem iradinho. Prontinho, eu vou só limpar aqui que eu consegui sujar. Pra ficar bem bonitinho, ó. Porque esses copos chamam a atenção, né? A divisão deles, dos doces. Eu acho que fica muito bacana. Pronto, ó, limpei aqui. E agora a gente vai pra outra camada de ninho. Ó, tá vendo que eu sempre faço a lateral primeiro? Porque a lateral fica bem destacada. Aí depois a gente preenche o meio sem problema nenhum, ó. Prontinho. Aqui eu vou limpar o biquinho, pronto. E eu sempre deixo uma quantidade bacana pra mim trabalhar o dia nas mangas de confeitar. Porque se tiver um pedido com mais quantidade de copo, eu não preciso estar correndo pra repor aqui dentro. Já tá tudo prático, tudo na bacia. A mesma coisa com a Nutella, com o chocolate. E aqui, pra finalizar, a gente coloca a Nutella. Espalha bastante Nutella e eu vou vir arrumando com uma colher. Olha que bacana. Prontinho. Limpo o bico também. E é só a gente guardar ali bonitinho. Eu não vou colocar o brigadeiro agora, porque ele tá na geladeira ali. E eu não vou... vou deixar pra fazer o brigadeiro quando tiver o pedido, né? Porque eu coloco um brigadeiro de ninho aqui em cima. Ó, eu dobro, tampo ele aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o de ninho. Eu rodo aqui, pressiono o doce todo embaixo. Ó. Tampo as duas partes. E pressiono aqui, ó. Aí eu fecho bonitinho, a mesma coisa eu faço com brownie e deixo guardadinho. Deixa esse aqui que eu já guardo, vou só arrumar ele. Aqui
sair um pouquinho pra fora. Ó, e por ele tá bem molinho, fica até mais fácil da gente arrumar essa parte de cima aqui, ó. Prontinho, ó que bonito. Bastante Nutella. Prontinho. Vou só arrumar essa partezinha que eu melei sem querer. Prontinho. Ó como fica bem bonitão. Tá vendo? Aqui eu coloco o brigadeirinho e eu fecho com esse copinho, com essa tampinha aqui, ó, dele, ó. Fica bem bonito. Ó. Terminei de lavar a louça aqui. Esse chuchu, ele tá rodando aqui, porque eu preciso fazer chuchu. Mas todo dia eu olho e esqueço de fazer ele. Eu deixei ele aqui, porque ele já tá ficando feio e eu tenho que descascar pra fazer logo. Mas enfim, a louça tá lavadinha, tá bem organizado. E eu tirei também os pudins do forno. Eles estão bem durinhos, ó. Eles só estão aqui na água, porque a água ainda tá quente, pra finalizar e chegar ao ponto. Essas daqui também tá esfriando, que eu vou ter que lavar pra depois tampar eles novamente. Eu acho que já até tá frio. Vou jogar pra lavar. Pronto, daqui a pouquinho eu lavo. E aqui tem o brownie, tá esfriando, deixei o brownie esfriando. E o bolo também, que é o bolo de 2 quilos que eu vou fazer, ele tá bem quente ainda.